Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de Física Contemporânea. Hoje a gente vai abordar o tópico 38.2 sobre a produção de raio-x, né? Na aula passada a gente viu sobre o efeito fotoelétrico, né? Que mostrava evidências de que a luz era absorvida na forma de fótons, e foi uma proposta feita por Einstein, né? E para os físicos aceitarem esse conceito radical de fótons que Einstein propôs, elaborou, foi necessário também mostrar que a luz ela não é só absorvida na forma de fótons, mas também ela é emitida como fótons, né? E uma experiência que demonstra isso de forma convincente é o inverso do efeito fotoelétrico, né? Em vez de liberar os elétrons de uma superfície pela incidência da radiação, né? como é no efeito fotoelétrico, a gente faz com que a superfície venha a emitir radiação, tá certo? Que é chamada de raio-x, ao ser bombardeada com elétrons de velocidades elevadas. Então, os raios-x eles foram produzidos pela primeira vez em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, que empregou um aparelho parecido com esse daqui, ó. Basicamente, a gente tem aqui um anodo, né? Aqui esse círculo é um bulbo a vácuo, né? Tem aqui dentro tá uma pressão bem baixa, né? A vácuo mesmo, para evitar que os elétrons que atravessem aqui atinjam moléculas de ar. O anodo ele é aquecido por uma fonte aqui, ó, né? É uma fonte ligada aqui a uma bobina para aquecer, tá certo? Quem aí já fez a experiência de ligar uma pilha, um fio, ligar os dois terminais de uma pilha, sabe que esse fio aquece, né? Então esse filamento vai aquecer. A gente aqui então, ó, no anodo, você dá uma tensão aqui nesse anodo até ele aquecer com energia suficiente para que esses elétrons sejam liberados dessa superfície aqui por emissão termoiônica, é o nome dessa emissão, tá certo? E logo em seguida aqui embaixo a gente tem uma outra fonte de tensão, VAC, a tensão do anodo para o catodo, né? Que faz com que esses elétrons daqui desse filamento atravessem esse vácuo até o anodo, né? Fazendo assim com que elétrons bombardeiem aqui o anodo e ele possa emitir uma certa radiação aqui, radiação no espectro de raio-x. Esse anodo ele emite radiação simplesmente porque esses elétrons, a maior parte dessa radiação vem do fato de que os elétrons freiam bruscamente ao colidirem com ele aqui, e aí essa energia tem que ir para algum lugar, né? Como os elétrons param abruptamente ao chegar aqui, eles perderam a energia cinética que eles tinham, e essa energia tem que ir para algum lugar. E aí boa parte vem disso, né? A radiação de raio-x é emitida devido a essa freada brusca que os elétrons fazem quando chegam no anodo. Essa freada também é chamada de freio de radiação, freio da radiação, por uma palavra aí complicadinha em alemão, tá certo? Então, ó, como esses elétrons perdem muito rapidamente a aceleração de módulo elevado, essa aceleração é muito elevada, essa tensão é muito elevada também, eles emitem grande parte de sua radiação em comprimentos de onda típicos de raio-x, né? Que estão nessa região de 10 a menos 9 a 10 a menos 12 metros. E a maior parte desses elétrons é freada, né, por uma série de colisões e interações com átomos do anodo, tá certo? E então esse freio da radiação ele produz um espectro contínuo de radiação eletromagnética. E aí, como a gente fez para o efeito fotoelétrico, vamos comparar essa experiência com o modelo ondulatório que existia até então na época. Ó, a primeira previsão do modelo ondulatório é que essas ondas eletromagnéticas produzidas quando o elétron colide com o anodo, elas são análogas às ondas sonoras produzidas com o bater de dois pratos, né? Essas ondas incluem sons de todas as frequências. Ou seja, por analogia, esses raios-x produzidos por essa freada da radiação, esse freio de radiação deve ter um espectro que inclua todas as frequências e consequentemente, todos os comprimentos de onda, né? Só que o resultado experimental mostra que esse espectro, obtido quando
o anodo e o cátodo são usados com 4 velocidades de aceleração diferentes, não são todas as frequências de raio-x e comprimento de onda que são emitidos, né? Cada espectro possui uma frequência máxima e um comprimento de onda correspondente. Quanto maior o valor da voltagem entre o anodo e o cátodo, maior será a frequência máxima e menor será o comprimento de onda mínimo. Vamos tentar explicar isso aqui. Tá? Ele está se referindo à figura 38.8. Se a gente pegar 4 velocidades aqui, 4 voltagens, desculpa, entre o anodo e o cátodo, a gente tem gráficos dessa forma aqui, ó. Eles eles não emitem em todos os comprimentos de onda e em todas as frequências, né? Tem uma frequência máxima aqui, ó, certo? E tem um comprimento de onda mínimo, né? Tem um comprimento de onda mínimo aqui para cada voltagem, tá certo? Então é diferente da previsão do modelo ondulatório. Então, esse modelo ondulatório ele não consegue explicar esses resultados experimentais, assim como também não conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, né? Mas a gente consegue facilmente compreender esses resultados utilizando o modelo de fótons proposto aí pelo Einstein, né? Tá. Então, usando o modelo dos fótons, né? E supondo que um elétron com carga menos E, né? Ganha uma energia cinética EVAC, né? Essa forma que a gente fez anteriormente, né? Carga vezes a voltagem, é a energia que o elétron recebe, e quando ele é acelerado por uma diferença de potencial. O fóton com maior energia é aquele que é freado bruscamente, né? Que a energia final dele, a energia cinética final dele é zero, ou seja, toda a energia elétrica que ele recebeu, EVAC, se transforma em radiação, ou seja, a energia do fóton, que é HF máximo, né? Então, por que F máximo? Porque toda é a energia máxima que ele pode ter, porque ele não teve energia cinética depois de colidir com o anodo, né? Então aqui, se a gente usar isso, ó, a gente tem que substituindo a frequência máxima por C sobre lambda, lambda mínimo, né? A gente tem isso aqui, ó, certo? Essa equaçãozinha aqui. Aí se nem toda a energia elétrica for transformada em energia da radiação, né? Se o elétron ainda tiver um pouco de energia cinética no final, essa energia máxima aqui, essa energia vai ser menor que a máxima, né? A energia da radiação vai ser menor que a energia máxima, que é essa energia máxima aqui, e, portanto, o comprimento de onda vai ser também menor, tá certo? Desculpa, o livro aqui fala que vai ser menor, mas na verdade é maior, né? Já que o lambda é o lambda mínimo, não tem valores menores que ele, né? É um erro aqui no livro, tá certo? Na verdade, se essa energia for menor que a máxima, se a energia da radiação for menor que a máxima, o lambda dessa radiação emitida com energia menor que a máxima vai ser um lambda maior que o lambda mínimo, né? Tá certo? Olhando essa equação, a gente percebe que tanto a frequência máxima como o lambda mínimo não dependem do material. O que depende aqui é simplesmente o elétron, carga do elétron, a voltagem que eu aplico e só. A H é uma constante, né? Então, assim, isso também está condizente com o experimento. No caso de raio-x, a produção de raio-x, o lambda e a frequência, o comprimento de onda e a frequência não dependem do material que está sendo utilizado, mas sim da voltagem que a gente está empregando ali para acelerar os elétrons. Também existe um segundo processo de produção de raio-x, que é um processo em que os elétrons transferem energia cinética deles, total ou parcial, para os átomos individuais no interior do alvo, do anodo, né? E aí ocorre que esse processo não só é consistente com o modelo de fótons, de radiação, mas também fornece uma visão sobre a estrutura dos átomos, tá certo? Então, assim, vamos agora falar das aplicações do raio-x, né? Eles têm diversas aplicações práticas na medicina e na indústria. A gente pode, por exemplo, ver partes internas do corpo humano, né? Para fazer análise de imagens e de ossos. E também a gente consegue usar na indústria para ver se uma estrutura de aço
tem alguma parte interna que está comprometida, tá certo? Então ele é utilizado desde a medicina até a indústria, né? Eles são capazes de penetrar muitos centímetros em um sólido, os raios-x. E eles podem ser usados para pesquisar o interior de materiais opacos para a luz, né, como ossos quebrados ou defeitos em estrutura de aço. Basicamente, o objeto a ser examinado é colocado entre uma fonte de raio-x e um detector eletrônico. Aqui tem uma máquina de raio. Aqui, ó, raio-x, ó. Radiologista está operando um scanner em uma sala isolada contígua para evitar a exposição contínua a raio-x. Enfim, a gente tem a fonte de raio-x e um detector, e o objeto é colocado entre esses dois. E aí, quanto mais energia uma área da imagem registrada por um detector desse, maior a radiação incidente. E aí, os ossos, por exemplo, eles absorvem esse raio-x, né? Mais do que os tecidos móveis do corpo, como a pele. Como a pele, os músculos, né? E os ossos absorvem mais. E por esse motivo eles aparecerão como áreas mais iluminadas. Tá certo? Uma outra aplicação dos raios-x é essa que eu já mencionei aqui, que é um scanner CT, né? Usado aí em tomografia computadorizada. Né? Basicamente tem aqui a fonte de raio-x que gira em torno do corpo do paciente, e aí o computador processa essas imagens, consegue criar aí imagens bem detalhadas da parte interna do corpo do paciente. Tá, e aqui a gente vai falar um pouco sobre os danos da radiação de raio-x, né? Quem trabalha com radiologia sabe que você tem aí mais folga do que um funcionário comum, né? Qualquer outro funcionário, porque você está aí sendo exposto continuamente a essa forma de radiação. E os raios-x eles produzem danos aos tecidos de seres vivos. Né? Quando os fótons de raio-x são absorvidos nos nossos tecidos, essa energia que eles têm, elas quebram ligações moleculares e criam radicais livres, altamente reativos, né? E esses radicais livres eles podem perturbar a estrutura molecular e o nosso material genético. Então, células mais jovens que crescem rapidamente são particularmente suscetíveis os raios-x também podem ser usados na destruição de células cancerosas, né? Por outro lado, uma célula sadia pode sofrer danos pela radiação e ainda assim sobreviver, continuando a se dividir, produzindo células defeituosas. Dessa forma, os raios-x podem causar câncer, tá certo? Então, diferente de uma ultrassonografia que usa o som numa escala, numa frequência que os nossos ouvidos não escutam, né, chamada de ultrassom, que são ondas mecânicas que não tem nenhum mal, não produz nenhum dano ao nosso corpo, os raios-x, por outro lado, eles podem causar câncer, né? Se você, dependendo da energia e tempo de exposição, né, da radiação. E aqui no final ele conclui que às vezes o corpo não mostra nenhum dano aparente, mas uma exposição excessiva pode causar, por exemplo, afetar a fertilidade do operador, né? Tá certo? Então é uma clara avaliação dos riscos e benefícios da exposição à radiação, né? Assim, cada indivíduo, né? Por exemplo, o paciente ele é exposto uma única vez ali quando está doente, né? Com algum osso quebrado, algum problema e beleza. Mas o operador está ali o tempo todo, então ele tem que tomar certos cuidados. Inclusive, quem trabalha nessa área da radiologia, né, sabe que tem todo o protocolo a ser seguido para que você não seja tão exposto a essa radiação. Né? Tem paredes com uma largura bem maior do que as paredes convencionais, né? São mais fortes, mais largas, né? Como se não fosse a largura só de um tijolo ali entre uma parede e outra, entre um cômodo e outro, né? A parte onde está o raio-x mesmo, ela é bem protegida e o operador também usa aí de algumas proteções, né, para evitar essa exposição
a esse tipo de radiação. E com isso a gente chega ao final dessa nossa aula. Na próxima aula a gente vai ver sobre o efeito Compton e a produção de par, né? Eu estou deixando uma atividade para vocês fazerem aqui, me entregar até o final da etapa. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp, por e-mail ou no próprio sala de aula. Um abraço e até a próxima aula.